boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Ecos e Factos. Atenção, é segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023, o mês de Mangushi, o poeta maior, primeiro presidente de Angola. Mangushi, que também é conhecido pelo nome de Quilamba Queixe, o médico da nação. Portanto, este é o mês de setembro, estamos no dia 4 e atenção, começam as aulas. Chegou o momento das aulas. Os pais, nesta altura, estão a ver-se a rever-se para conseguir o material, para que os miúdos levem então o material escolar e, nesta altura, os materiais. Agora, já vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. O incentivo habitual. Ajude o seu irmão angolano a vencer na vida. Invista no negócio de um angolano como você. E aquele que tem mais dinheiro tem mais responsabilidade. Gaste o dinheiro aqui no país. Aqui no país. Compre o gado do irmão angolano. A carne tem de vir do interior do nosso país. A carne para a festa, para o seu restaurante, que venha do interior do nosso país. Compre as sandálias feitas em Angola, as camisas, as blusas. Comprem! Sabe porquê? Só assim vamos potenciar os futuros empresários do nosso país. O dinheiro tem de ficar aqui em Angola. Temos o hábito, o vício de deixar o dinheiro lá fora. Só porque queremos trazer alguma coisa da estrangeira, na verdade, que vem de fora com o rótulo feito lá fora. Não temos nada contra isso, mas se puder fazer um bocado lá e um bocado cá, vai ajudar o angolano como você, vai ajudar um cidadão que, atenção, veja, quando você paga para uma pessoa aqui em Angola, vou dar só um exemplo, quando a instituição que me emprega me paga o salário, não pagou só a mim, eu vou pagar as propinas lá da escola, é o salário do professor. Vou pagar ao taxista, é o salário do cobrador. Vou pagar ao jardineiro lá do condomínio, salário para ele. Vou pagar à senhora que está a cuidar das coisas lá em casa, salário para ela. Portanto, de forma indireta, muita gente beneficia deste salário. Se você comprar ao seu irmão angolano, muita gente vai ser ajudada. Vamos então às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Na província do Namibe, cidadãos não identificados colocam fogo no gabinete de inspeção do Ministério da Educação a nível do município do Namibe, no Quando Cubango, uma cidadã de 30 anos finge gravidez para raptar uma bebê. Aqui os factos fazem eco. Roda! Olha, vamos começar com o gráfico, vamos ver como é que foram as últimas 48 horas daqui a pouco, mas agora vamos aprender um bocadinho mais sobre sinais de trânsito, como é que se faz a circulação pelas estradas. Nós vamos aprender com a ajuda do professor Júlio Cantal, que se junta a nós depois de uma ausência. Professor, seja bem-vindo. Mário Santos, muito obrigado pela recepção e permita endereçar a si, a esta magnífica equipa do Ecos e Factos e fundamentalmente, Mário, aos nossos telespectadores. Muita gente endereçou-me mensagens de solidariedade em razão da minha condição patológica e que tomaram conhecimento por via do Ecos e Factos. A minha vénia, Mário. Mas agora já está muito melhor. Não, estou muito melhor, Mário, estou muito melhor. Foi um solavancozinho, se calhar. A vida tem esta sinuosidade, altos e baixos. Ela, se fosse constantemente boa, seria uma monotonia, certo, Mário? Então temos esses altos e baixos. Há quem diga que é para que o corpo se reencontre e ganhe alguns anticorpos, Mário. Eu costumo dizer que hoje já não se fazem pessoas com a fibra dos angolanos dos anos 60, 50, por aí adiante. Mário. Esses rapidamente se reinventam, né? E porque, Mário, é aquilo que tem dito aqui no programa, as famílias, a educação, aquilo que bebemos do berço. Nós somos fruto daquilo que os nossos pais plantaram e a eles a nossa vénia. Muito bem. E sejamos os pais, não que os nossos filhos querem, mas aqueles pais que eles precisam para que se direcionem e sigam no caminho reto, Mário. Muito bem.
Agora, temos aqui este gráfico, nós vamos já a este gráfico, temos o sinal do CISP, se tivermos, vamos ao trânsito e regressaremos então a este gráfico, que é extremamente importante, precisamos de aprender um bocadinho mais sobre circulação rodoviária. Temos aqui então as imagens que nos chegam das imediações do Sunset. Corretíssimo, Mário. Portanto, temos trânsito num dos sentidos, no sentido samba, algo condensado, mas o que eu gosto, Mário, é a observância da norma dos condutores. Repare que estão todos perfilados. E é isso que se pretende. A largura da faixa de rodagem e a demarcação no pavimento indica que só é possível formar duas filas de veículos. Muito bem. Excepto caso, e é o caso deste, caso pretenda virar para a direita na próxima interseção. E assim está correto. É isso que se pretende. Se os condutores observarem as normas, Mário, o trânsito far-se-á de forma ordeira e segura, certo? Certo. Excepto aquele motociclista que está ali a esgueirar-se entre os veículos, excepto isto, os automóveis estão perfilados. Afinal, é possível. Corretíssimo, Mário, isto é bom. E hoje, excepcionalmente, temos o passeio livre, que permite a circulação de peões. É isso também que se pretende, porque quando ocupado, obriga os peões a transitar aonde? Na berma, o que coloca em risco os pedestres que aí circulam, Mário. No sentido oposto, para a baixa, percebe-se que o trânsito está fluido. Isto em razão de que, para a baixa, é o sentido laboral, em sentido inverso, é o sentido residencial. Exatamente. Portanto, compreende-se esse condensar. O importante é que haja observância. A nota negativa, Mário, é a ausência das marcas ali que legitimam o atravessamento de peões, certo? Há apenas num dos lados ou num dos sentidos e não há o prolongamento para outra extensão. Excepto isso, Mário, o trânsito faz-se de forma ordeira e segura. Os nossos agradecimentos ao Centro Integrado de Segurança Pública, CISP. Com o CISP é possível fazermos então este serviço de utilidade pública. Por isso é que vamos para um outro ponto da cidade capital. Ah, que saudades eu tenho de voltar a ter as imagens do Lubango, Huambo, Benguela, Catumbela, Lobito. Já tivemos estas imagens dadas pelo CISP, pelas câmaras do CISP. Temos imagens que nos chegam da 21 de janeiro, Gameca à direita. Mário, e nesta imagem eu começarei por uma abordagem que não tem a ver com o trânsito de veículos, mas sim de peões. Repare, Mário, que hoje, excepcionalmente, temos o passeio aqui livre. Foram retiradas as vendedeiras, né? Quer dizer que isso é possível, Mário? É possível. Olha aí os peões, excepto aquele doidinho, não é? Todos os outros vão transitando onde? No passeio. Aquele Muito indivíduo bem. que está ali na berma de forma inísua. Portanto, não há necessidade disto. O passeio está livre, não há necessidade de ele usar a berma, até porque a berma, neste caso específico, e porque há passeio, Mário, a berma é reservada para a manobra de paragem e o estacionamento. Portanto, o trânsito faz-se de forma fluida nos dois sentidos. O que é que eles querem aqui nesta divisória? Neste separador? Quando eles podem, aqui é um espaço, já está a ser feita de forma irregular. Correto. Mesmo que fosse feita essa operação de atravessamento, por aqui está, porque existe um bocadinho lá acima, Correto. à mão de semear, existe uma passadeira. O que é que eles estão a fazer aí? No separador? Com uma criança. Desafiam a vida. Repare, mas a culpa até não é da criança, é do adulto. Exatamente. Porque a criança até é inimputável. Mas o adulto, sim, ele deve levar uns açoites, Mário, porque está a colocar aquela criança em perigo. Regi, um chicote bem dado ao comportamento deste adulto que... De adulto só tem bilhete de identidade. Vamos lá, um chicote bem dado. Mais um. Porque isso não se pode fazer. Não, olha este casal de mãos dadas, É. numa autêntica lua de mel no asfalto, a fazer Mário. isso. E que depois, é assim que depois estes indivíduos com esse comportamento tornam-se o quê? Dados estatísticos na nossa... No gráfico habitual. Corretíssimo, Mário. Porque ele propicia isto. Porque os peões que estão a atravessar lá à frente não são doidos. Claro que não. São pessoas conscientes e que sabem que o atravessamento deve fazer-se lá à frente. Embora haja aqui um senão, que é, portanto, a procrastinação das autoridades, linhas. correto, na recolocação das marcas ali que legitimam o atravessamento de peões. Isso é fundamental. Este vermelhinho, Mário, está a transitar mal. Repare que ele está sobre uma linha contínua. O vermelhinho, certo, Mário? Já vimos aqui, e falamos aqui no programa, que linhas contínuas que delimitam vias de trânsito não devem ser pisadas nem transpostas. E o vermelhinho, Mário, com tanto espaço livre, insiste em pisar a linha contínua, Mário. Vamos então aprender, já que ele não sabe como é que se faz a condução,
em situações do género, vamos ensinar lá em casa como é que se faz. Você que comprou as cartas, aquelas vermelhas, de cartão, aprenda um bocadinho como é que se faz, como é que se utiliza as vias, não é? Como é que são utilizadas as vias. Corretíssimo. Professor, temos aqui um gráfico elucidativo. Corretíssimo, Mário. Temos aqui, portanto, 3 cenários aqui no nosso gráfico. 3 cenários. O primeiro cenário, à esquerda, representa uma via, isto é, uma faixa de rodagem com 2 sentidos. Certo. Sentidos opostos, certo? Em que os sentidos são separados por uma linha mista. Repare, embora se encontrem aqui 2 linhas, mas para efeitos do Código de Estrada é uma única só. E chama-se de linha mista. Por quê? Porque é composta por uma linha contínua e outra descontínua, certo? Certo. Aqui, neste caso, o condutor deve proceder de acordo com a linha mais próxima à sua esquerda. No caso do veículo verde, a linha mais próxima à esquerda é a linha descontínua. Quer dizer que ele deve transitar à direita da faixa de rodagem, mas poderá pisar ou transpor estas 2 linhas para a execução de manobras como de ultrapassagem ou inversão de sentido de marcha, certo? Muito bem. Já o veículo azul, que vai no sentido ascendente, como a linha mais próxima de si é a linha contínua, ele deve transitar o mais à direita possível da faixa de rodagem e está proibido, não deve pisar nem transpor estas linhas, porque a mais próxima de si é a linha contínua. Certo, Mário? Certo. Aqui, neste caso, processo de acordo com a linha mais próxima. No segundo caso, onde temos o veículo azul, Mário, temos também uma faixa de rodagem com 2 sentidos, o ascendente e o descendente, mas aqui o nosso realce vai para o sentido ascendente, em que temos estas linhas aqui, Mário, certo? O Código de Estrada diz que sempre que nos aproximamos de um local perigoso, podemos encontrar, portanto, as bandas cromáticas. O que são? Bandas cromáticas são uma sequência de pares, de linhas transversais contínuas com espaçamentos digressivos que têm a função de alertar o condutor de que aproxima-se de um local perigoso. Estas bandas cromáticas podem ter um certo relevo, isto é, serem ligeiramente mais altas do que a faixa de rodagem para que funcionem como bandas sonoras. Quando o condutor passa aqui por ali, sente aquele trepidar e então vai afrouxando porque lá à frente ou há uma passagem de peões ou um local que obrigue que o condutor reduza o quê? A velocidade. Portanto, bandas cromáticas são uma sequência de pares de linhas transversais contínuas com espaçamentos digressivos que alertam o condutor para a necessidade de praticar velocidades mais reduzidas. Nós encontramos isso na ilha de Luanda, não é? Corretíssimo, Mário. Muito assertiva a sua abordagem. Na ilha é frequente... Nas imediações do panorama. Corretíssimo. Eu já senti isso. Corretíssimo, Mário. E por último, temos o último cenário. Aquele cenário, Mário, temos o veículo vermelho, o verde e o azul, certo? Certo. E entre o verde e o vermelho temos ali umas marcas. Aquelas marcas chamam-se raias oblíquas. As raias oblíquas, quando delimitadas por linhas contínuas, que é o caso, indicam a proibição de parar, estacionar e entrar na área por elas abrangidas. Estas raias oblíquas têm a função de quê? De delinear o trânsito para passagens bem definidas. Quer dizer que os veículos chegam ali os 3 e o vermelho sabe, se eu quiser seguir para a direita, devo ocupar então a via de trânsito só da direita. Certo. Já o verde e o azul vão usar as outras vias de trânsito mais à esquerda, em razão da disposição de quê? Das raias oblíquas. E é por isso, Mário, que temos dito aqui no programa que é fundamental a colocação, a demarcação destas linhas no pavimento, porque vão orientar, vão permitir, vão elucidar o condutor de qual o posicionamento a tomar em razão do trajeto que pretendem efetuar, Mário. Aliás, temos este cenário no viaduto do Mzamba 2. Nada mais, Mário. Nós temos isso e temos visto isso diversas vezes. Corretíssimo. Só que as marcas não estão lá. Correto, mas fumaram-se. Quer dizer, a exiguidade de marcas no pavimento faz com que, em alguns casos, condutores oportunistas procedam de forma atabalhoada ou anárquica por ausência ou exiguidade de marcas rodoviárias. Professor, muitos também não sabem, não vale a pena, não sabem mesmo. Eles olham para aquilo e acham que as linhas estão no asfalto, só existem para embelezar o asfalto. Olha. Infelizmente. Portanto, Mário, dizemos que o conhecimento. E eu aqui aproveito que para realçar aquele aspecto, Mário, está-se a bater muito na tecla. Há uma proposta agora da revisão ao Código de Estrada de 12ª classe para habilitar-se a condutor. Acho que é um exagero, Mário. Porque aqui neste caso, eu estive a fazer um estudo comparado, Mário, a maior parte dos países do mundo exigem apenas saber ler e escrever. Portanto, fiz uma revisão completa nos últimos 3 meses do Código de Estrada português, que é uma das nossas referências, e também do Regulamento de Habilitação Legal, que é para conduzir.
O único aspecto de escolaridade que eles exigem é para os menores de 14 a 16 anos que pretendam habilitar-se a conduzir, em que o tutor é obrigado a fazer um termo de responsabilidade. e neste caso é que eles exigem o 7º ano, certo? Mas ainda assim, Mário, acredito que um processo de instrução rigoroso, um processo de avaliação, exames rigoroso e fiscalização rigorosos vão permitir então a observância das normas previstas pelo Código na via pública. Mário. Muito bem, professor, vamos fazer um ponto e vírgula, o professor regressa a qualquer altura. Disponha, Mário, estamos Muito aqui para servir e bem servir. O professor Júlio Quental, especialista em segurança rodoviária, eu falei na abertura do, o início das aulas, não é? Só que, infelizmente, na província do Namibe, um grupo de cidadãos que estão, você vai ver agora, o Benjamin Manuel dá-nos detalhes do que aconteceu de concreto. Como é possível, ouça, como é possível alguém colocar fogo no gabinete de inspeção da educação? Esta pessoa tem um único propósito: é contra a formação, é anti-escola, antissocial. Benjamin, boa tarde, confirma-se que isso aconteceu? Força. Mário, boa tarde para si e também boa tarde para os telespectadores da Televisão Pública de Angola. O primeiro dia de aulas a nível do país volta a ser marcado aqui no Namibe com um ato de vandalismo, pelo menos aqui no Liceu São Tomás de Aquino. A secção de inspeção da educação foi vandalizado na calada da noite, onde indivíduos não identificados colocaram fogo, queimando assim vários materiais escolares. Nós vamos à conversa com a senhora Paula Cristina Inácio, que é a chefe de secção de inspeção municipal de Moçambique, em direto para o Ecos e Fatos. Diga-nos como é que conseguiram controlar a propagação do incêndio. Quando informaram-nos da ocorrência, já o fogo tinha terminado. Prontos, mas pela informação que nos foi passada pelo guarda aqui da instituição, supostamente eram 8 indivíduos, não é? Que 4 deles cercaram o guarda no espaço onde ele estava e outros 4 vieram aqui para a nossa área da secção. E como esta área está sem energia aí por volta de 2 meses, supostamente eles devem ter posto alguma vela ou qualquer material assim de fogo, que resultou do incêndio da máquina fotocopiadora. Levaram o computador de mesa, uma cafeteira elétrica e, fruto também do incêndio, danificou o teto. Temos tudo conforme as imagens. Conseguiram arrombar a porta? Sim, houve um arrombo de porta. Sim. A esta altura, como é que está a segurança aqui deste local onde nós estamos? Pronto, a segurança não está muito bem porque a escola só conta com dois guardas e faz apenas o turno, um guarda, depois é substituído pelo outro guarda no dia seguinte. Que documentos é que continham no computador aí a nível desta secção? Pronto, como a secção municipal de inspeção controla as escolas primárias a nível do município e nós fazemos o acompanhamento, não é? Temos informações de muitas escolas aqui a nível do município. Muito obrigado. Aqui as palavras da senhora Paula Cristina Inácio, que é chefe de secção municipal da educação, e aqui a informação de que os miliantes cercaram o segurança e conseguiram invadir então esta secção, levando alguns pertences da instituição, com destaque para computadores que tinham informações das escolas do ensino primário a nível do município de Moçambique. Mário, fica aqui a réplica uma vez mais que o crime não compensa. Boa tarde. Boa tarde, Benjamin Manuel, a partir da cidade de Moçambique. Olha, quem comprar este computador, vai ser detido. Porque os computadores estão identificados, o material que está lá dentro está identificado. Estes cidadãos vão ser apanhados.
eles vão ser detidos pelas autoridades. Eu não estou só a dizer pelo facto do guarda ter visto alguns deles, não vou entrar por aí, mas deixa-me dizer que eles vão ser apanhados mesmo. 8. Não importa. Vocês não são superiores relativamente às autoridades policiais. Não são. Vão ser apanhados. Ouça. Meu amigo, se você esteve envolvido nesse processo, se esteve nessa equipa que foi assaltar este gabinete, apresente-se às autoridades, para que a pena não seja pesada sobre si. Como é que cidadãos, alguém poderá dizer, não, acidentalmente aquilo pegou fogo? Eles não têm que estar lá, não têm de entrar. Não têm de entrar. Aconteceu também na província do Kwanza Norte, e nós vamos ter detalhes relativamente a isso, vandalização no setor de ensino, logo numa altura em que está a dar-se a nível do país o reinício das aulas. Querem o quê, meu Deus do céu? Francisco Junípero, boa tarde, companheiro. Houve também vandalização aí, não é? É contigo, força. Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos caros telespectadores. Olha, nós respondemos aqui mesmo na Escola do Ensino Especial, a única instituição destinada ao ensino de pessoas com necessidade especial a nível da província de Kwanza Norte, que foi alvo de vandalização. É aqui mesmo onde nós, de facto, estamos. Logo à nossa chegada, notamos a presença de alunos que vieram empolgados, vieram com toda a vontade para presenciarem o primeiro dia da aula a nível do país. Mas, infelizmente, por este motivo, as crianças foram impossibilitadas. Por isso está conosco o diretor, Diogo António. Senhor diretor, muito boa tarde. Como é possível uma escola logo dentro da cidade de Ndalatando ser alvo de vandalização? Boa tarde. Dizer que a segurança é precária e os vândalos fazem-se acompanhar muitas vezes com meios contundentes, superiores àqueles que os seguranças possuem, porque dizer que os seguranças não controlam a instituição com arma, controlam desarmados, e por conta disso eles fizeram um estudo e aproveitam-se desse desiderato para poder fazer das suas. Dizer que a instituição, parte dela é nova, parte dela foi construída pela Fundação Luine e inaugurada em 2018, entregue em 2018. De lá para cá, em 2020, sofreu a primeira manutenção da própria Fundação Luine e, infelizmente, os próprios usuários, dizemos assim, porque a escola está no bairro Quilamba e é mesmo os jovens desta comunidade quem vandalizaram a escola, dizer que foram detidos 2 indivíduos. Isso é em 2020? 2019, conheceu o assalto pela biblioteca de 2 computadores e o seu aparato completo. E demos a ocorrência à polícia, até agora a polícia não conseguiu nos trazer os resultados. 2020 sofremos um assalto durante as férias do segundo trimestre, pausa pedagógica dos alunos, ou seja, na pandemia, durante o silêncio da pandemia, sofremos um assalto em que levaram roupas de camas do internato, que também construído pela Fundação Luine em 2018, e levaram também utensílios de cozinha, que servia de apoio ao refeitório do mesmo internato, bem como a vandalização também do sistema elétrico do mesmo internato e parte da escola. Atualmente, 2023, sofreu o mais drástico vandalismo, porque são 36 janelas de caixilarias que foram para a maneta. E foram detidos 2 indivíduos com as diligências que a escola e a comissão de moradores fez, a polícia conseguiu deter 2 indivíduos e esses indivíduos ficaram detidos 3 dias, depois foram soltos pela ordem da PGR, segundo a investigação criminal. Portanto, nessa altura estamos sem condições de retomar as aulas numa parte da escola. Nessa altura só o bloco das 5 salas é que está disponível, mas o bloco das 7 salas temos todo o sistema, as janelas vandalizadas, o sistema elétrico também vandalizado. Levaram também meios informáticos? Levaram os meios informáticos, foram levados em 2019 e então até agora não conseguimos, pronto, o caso ficou com a polícia e até agora não temos resultados.
compromete mesmo o início das aulas. Isso compromete o início das aulas, de facto, porque é a maioria das salas que está vandalizada. Reparou, o bloco 7 são 7 salas que atendem 2 turnos. Quer dizer, ficam cerca de 900 e tal alunos à espera de que da reabilitação destas salas, né, da manutenção da rede elétrica e o reatamento das aulas. Quer dizer, que só temos aulas no bloco das 5 salas. Qual o apelo que tem a deixar aos pais e encarregados da educação, uma vez que notamos uma preocupação por parte desta classe? Não só aos pais encarregados da educação, à comunidade em geral, às autoridades tradicionais, que façam reuniões na comunidade, no sentido de informar que uma instituição pública é um bem para todos, que hoje está a servir os filhos, amanhã vai servir os netos e bisnetos da comunidade. E ao governo também que não possa permitir de ânimo, não possa olhar isso de ânimo leve. As instituições de Estado deviam ser as instituições mais respeitadas por qualquer vândalo, por conta de que o Estado está sujeito a gastar sempre despesas, fazer despesa nas mesmas necessidades. Repara, uma escola com menos de 4 anos, né, com menos de 4 anos de reabilitação, já estamos a precisar de 36 janelas, que não é pouco dinheiro. A sua aquisição, a montagem, vai sempre constitui uma redundância no orçamento do Estado. Em vez de resolver o próximo problema, que é a acomodação, que é a iluminação, ou a questão da cantina escolar, a merenda escolar, ou o posto e o kit médico, vai ter que voltar a ver a questão das castelarias que foram vandalizadas, e vandalizadas por indivíduos, que se calhar também têm os filhos aqui na escola, têm as mulheres aqui na escola, e muitos deles são também estudantes dessa escola. Muito obrigado. Sim, eu que agradeço. Palavras do diretor Diogo António, diretor desta Escola do Ensino Especial. Como disse Mário, esta escola já foi vandalizada 3 vezes. A primeira foi em 2019, a segunda em 2020 e esta terceira em 2023. Facto que compromete o início das aulas nesta instituição de ensino, a única do ensino especial a nível da província de Kwanza Norte. Nós vamos continuar aqui a acompanhar este facto e trazermos outros assuntos que envolvem esta prática condenável a todos os títulos. Boa tarde. Boa tarde, Francisco. Que parte do coração é ouvir o diretor da escola dizer que há uma certa parcimónia, mesmo diante destas práticas reiteradas de vandalização. Muito obrigado, companheiro, muito obrigado. É triste. Os vândalos sentem que alguém lhes passa a mão na cabeça. Pronto, vai lá para casa, não volte a vandalizar, certo? Não voltes a vandalizar nada, mas vai lá para casa. E então ele chega em casa, volta a fazer isso. Penas brandas, passividade, ou seja, as pessoas contemplam pávidas e serenas. O professor daquela escola está indignado, porque ele disse que foram detidos 2 dos vândalos que deixaram a escola, não desta vez, mas na vez anterior, portanto na segunda, essa é a terceira, foram detidos e entregues ao Ministério Público, que os mandou para casa. Meus amigos, podem ir, olha, depois amanhã, quando vocês sentirem vontade de voltar, podem voltar, mas podem ir para casa. E podem ir partir outra vez. Agora partam 30 janelas. Não partam 2. Está bem? Sim, chefe. Vão e partam 30. Podem ir à vontade. Que Deus vos acompanhe. E eles sentem legitimidade em continuar a partir. Sentem legitimidade. Eu estou a recordar-me que nos anos 70, os professores em Mississippi, Estados Unidos da América, apresentaram a tese das janelas partidas. Eu já explico isso daqui a pouco. Meu amigo, ou nós começamos a tomar medidas enérgicas, sérias, para responsabilizar mesmo quem comete, ou isso descamba. E mais grave, ouça o que eu vou dizer agora, mais grave, não são eles que fazem isso.
mais graves são aqueles que, isso dói-me, que eles não vão partilhar isso criticando o comportamento destes vândalos. Não vão fazer isso. Não vão. Só que eles vão dizer, o bairro tal não tem escola. Esquecem-se que alguém andou a rasgar as coisas lá. Bom, em Cabinda, na antiga escola de Chueca, estamos na altura da confirmação das matrículas, não é verdade? E há uma dificuldade, grandes dificuldades estão a ser encontradas por alguns encarregados de educação, dificuldades de conseguir um lugar para matricular o filho, etc. As escolas já são poucas, há aquele grupo que ainda parte o pouco que já existe. O que é que nós queremos, cidadãos angolanos? Queremos o quê? Eu quero mudar de assunto, mas tenho de voltar a esta situação do Namibe e Kwanza Norte. Queremos o quê? Continuar selvagens, é isso? Porque na escola não vamos aprender só ciência. Há também outras metodologias, queremos continuar selvagens, é isso? Por isso é que nós vamos queimar, partir, rasgar, porque queremos continuar selvagens? Cidadãos como estes não podem viver em comunidade. Ou ficam fechados em 4 paredes, longe. Devia-se criar uma instância prisional, um presídio, o presídio do presídio mesmo de preso. Colocar essa instância longe. Existem espaços vastos. Quando o Cubango tem muito terreno, o Chico tem. Criar lá um sítio, vocês ficam aqui. Hã? A 1000 quilômetros, ficam aqui vocês. Aqui. Tropas a proteger aquilo. Vocês de manhã vão. De manhã vocês vão tratar do campo. E depois à noite vão para a escola. Isso é demais. Deixa-me dizer que há um professor em Cabinda, ele e o segurança, os dois, andaram a cobrar dinheiros para matricular alunos. Ouça, você que é professor e vai acompanhar essa matéria, deixa-me dizer, você também vai ser detido. Sim, porque você está a cobrar 300 mil, 500 mil para arranjar lugar para fulano, beltrano e ciclano. Você vai ser detido. O seu nome está apontado. As autoridades sabem que você está a cobrar. Sabem! Você está a cobrar. Vamos só ver o que aconteceu em Cabinda. Roda. Por esta altura que decorre em todo o país o processo de reconfirmação e matrículas nas escolas, vários agentes de educação aproveitam-se do momento para extorquir valores dos respectivos encarregados de educação. Este professor da escola antiga do Chueca, em parceria com o segurança da escola, foram flagrados pela IGAI quando recebiam valores monetários nas mãos deste encarregado de educação por conta de uma vaga. Consoante algumas conversas que os professores e o segurança da referida escola estavam a ter em off, então eu peguei alguma nota lá em que me deu a intenção que talvez havia uma vaga, mas de uma forma escondida. Depois da ausência dos professores, contactei o segurança e disse-me que, olha, há uma vaga, mas tem que ser business, que são 10 mil kwanzas. Por se tratar de uma situação recorrente na instituição, os inspetores da IGAI, disfarçados, conseguiram flagrar tal facto. Paramos atentamente a senhora ter contato com segurança, com o professor, na qual vimos o segurança a receber os valores na mão do cidadão. O delegado da IGAI em Cabinda apela à população o hábito de denúncias para se banir tais práticas. Nós flagramos dentro do marco da lei e o professor e o suposto segurança serão encaminhados para os serviços de investigação criminal para passos subsequentes. Eu deixo um apelo a toda a massa, a toda a população da nossa província, da província de Cabinda, a não veredar para essas práticas. Pautem mesmo pela legalidade e não por terceiras pessoas. IGAI em Cabinda flagra professor e segurança da escola antiga do Chueca em Cabinda a extorquir valores monetários
ao encarregado de educação para a aquisição de uma vaga. Bom, quem vai ajudar-nos a olhar para estes assuntos ligados à educação são dois professores, na verdade. Dr. Alcântara Costa, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Welcome, teacher. Great, man. Boa tarde, Mário, e boa tarde, La Casa. Muito bem. E Nkanga Gomes, seja bem-vindo. Obrigado, Mário. Ambos são professores, mesmo a partir do programa, o que eles fazem é a transmissão de valores. Nós tivemos 2 casos de vandalização. Numa altura em que estamos, e é possível fazer o comparativo com o que está a acontecer em Cabinda, não há lugares, as pessoas estão à procura de lugares. E ainda temos pessoas que vão mesmo partir, rasgar, destruir aquilo que foi colocado para beneficiar a comunidade, Dr. Alcântara. Mário, eu não sei, na verdade, se estes indivíduos são mesmo pais. Aliás, como dizias, esses indivíduos tipo que não têm o cérebro no sítio. São indivíduos com característica cefalar, quer dizer, que não pensam. Qualquer tio, qualquer irmão, ainda que não tenha filhos, sabe muito bem que a escola é o farol, é a luz das nossas crianças. Exatamente. É ali onde está o solo que a criança deve tomar para depois caminhar a pensar no futuro. E o professor que está lá, já dizíamos aqui, a missão do professor não é apenas o saber científico. A missão do professor é apostólica, é religiosa. A missão do professor é sacerdotal. Então aqui, o encarregado de educação também deve pensar que a escola onde o meu filho vai é lá onde ele vai buscar o alimento necessário para que no futuro seja aquele homem brilhante. Muito bem. Se este pensamento não passar naqueles indivíduos que não têm cabeça, parece que ali existe um cérebro de minhocas, então a coisa toda fica complicada. Mas ainda assim, as medidas que a justiça tem que tomar. Certo. Não dá para dar carinho nenhum, não dá para ter empatia nem solidariedade com os indivíduos que trabalham para destruir aquilo que é a luz das nossas crianças. Nós hoje somos mais velhos. Se não tivéssemos passado em boas escolas, nem estaríamos aqui a passar conhecimentos aos nossos cidadãos. Então aqui, esse indivíduo, a justiça devia tomar e colocá-las aquela pena bastante. Muito bem, eu vou querer ouvir outra vez, já que estamos a abordar uma área relativamente às punições, vou querer ouvir também do ponto de vista, digamos, forense, todo este processo. Dos 2 casos, na MIB e Kwanza Norte, e depois vamos falar também do caso de Cabinda. Ok. Nkanga Gomes, a socialização da escola está a falhar. Nós temos até fogo, foram colocaram fogo no gabinete de inspeção escolar. Não, mas obrigado. Não é que a socialização secundária que a escola esteja a falhar, não é? Porque aqui o primeiro agente é a família de socialização. A escola é o segundo agente de socialização. Isto demonstra a fragilidade do processo de socialização primária. E porque o indivíduo que foi socialização primária está-se a referir ao ser humano, família, à exatamente. pessoa. Na educação, exatamente. A família, provavelmente houve uma falha ao longo da instrução da educação no seu familiar. Muito bem. Os valores humanos, os valores da educação, os valores da preservação do património público. Por quê? Porque este indivíduo não tem, creio eu, a noção profunda da função principal da escola, tal como o Dr. Alcântara fez menção. Se ele soubesse a pertinência, a importância da escola na sociedade, ele nunca deveria vandalizar a escola. Mas porque ele não tem conhecimento, ele é um ignorante, ele não sente-se partícipe da comunidade. Não é? Ele não tem comprometimento com o Estado de que esta escola está aqui e nós temos que preservá-la tendo segurança ou não. Ora, a ausência desses valores, do sentimento de pertença, faz com que este indivíduo, associado aos valores antissociais, ele parte para o furto, para o roubo e destrói. Há uma ignorância profunda.
O que é que nós temos que passar para casa? É as comunidades olharem a escola como sua propriedade. A comissão de moradores, os SOBAs, os pais, e educarem a família, os filhos, de que a escola deve ser protegida porque o Estado investiu um capital para a nossa instrução. Muito bem. E uma instrução geracional. Muito bem. Agora, para ambos, nós temos, para o Dr. Alcântara, vamos olhar do ponto de vista forense. Os 3 casos, pode até juntar com o de Cabinda, onde temos um professor e um guarda, que estão a cobrar para propinas extracurriculares, propinas extraoficializadas, para conseguir matricular as crianças. E para ambos, depois olhar de forma geral para esta situação Mário, de Cabinda. Sabe o que é que acontece? Sempre que houver algum conflito e que a justiça deve tomar conta desse conflito para dar solução a este problema, a parte forense deve imediatamente entrar. Certo. Porque a parte forense é que trata da recolha das provas. E recolher as provas significa, há uma denúncia, alguém disse que estão a cobrar dinheiro, então ali o SIC ou o DIP deve contactar estas pessoas, já que já o fizeram, para depois se saber quanto é que andaram a pagar, conversar com essas pessoas que pagaram, para recolher estes dados importantes, para depois, na instrução do processo, fazer constar esses dados todos, que vão servir de prova, de formas a dar a entrada o processo instruído junto do gabinete do procurador, e o procurador encontrará lá no processo todas as provas, pediram X mil kwanzas, enfim, e depois o dinheiro se calhar está no sítio X, para depois, quando o processo chegar ao tribunal, o juiz se convença, porque o juiz não estava ali onde esses delitos foram cometidos. Então, o que está escrito no processo deve ser provado. E quem prova é a parte forense, porque a parte forense recolhe as provas para depois dizer ao juiz: senhor juiz, o senhor Alcântara, o senhor Mário, que está a ser acusado deste crime, ele cometeu esse crime, as provas, ele cometeu assim, e as provas todas estão aqui, então ali o procurador estará seguro para depois acionar os mecanismos da acusação e convencer o juiz que, afinal de contas, tudo isto aconteceu assim, e depois o juiz aplicar a devida pena. É assim que a parte forense é bastante importante, porque se essa falhar, não teremos provas e depois o juiz que não estava ali vai ter que libertar o indivíduo. Já dizias, ficam ali detidos e depois saem. Por quê? Saem porque, se calhar, as provas não são conclusivas. Exatamente. É a parte forense que tem que funcionar. Última palavrinha relativamente a este assunto, porque eu quero também pedir o vosso contributo para um caso que está a chocar a comunidade no Quando Cubango. Também vamos chocar. Mas um olhar também atento a este caso porque há denúncias iguais em Luanda, de professores que estão a cobrar 300, 400... Nós vimos há dias 400 mil kwanzas para que o aluno seja matriculado. Mário, nós temos que ser honestos enquanto país e transparentes. Primeiro, quando há vaga, a escola deve colocar a informação específica na vitrine. Os encarregados de educação devem estar informados quais são os critérios para acesso às vagas e qual é a quantidade, qual é aqui o número de vagas para de facto receber os novos alunos. Se não houver transparência, o que é que acontece? O professor da direção da escola, oportunista, desonesta, cria esquema com segurança e os pais também são corruptos. Por quê? Porque são coniventes a admitir que um professor, um agente do Estado, ao serviço da nação, use da posição que ocupa, violando as normas do Estado. É importante saber disso, não é? Ele viola as normas do Estado. Não foi o Estado que o disse para que o procedimento é este. Ele viola as normas do Estado e recebe dinheiro. Quem está a dar o dinheiro é maior ignorante do que o professor. Ele tinha de pegar o número, fazer uma denúncia. A escola 77 aqui em Malanzo ou em Cabinda está a cobrar dinheiro. E a polícia vinha. Porque os angolanos devem ter a cultura de não compactuar com os corruptos. Porque o pai que vai dar dinheiro é um outro corrupto enorme, não é? E depois vem reclamar, estão a cobrar dinheiro. Dá o dinheiro para fazer o quê? É outro corrupto. É importante que os angolanos
humanos, sigam os princípios nas normas, Mário. Senão, estamos aqui como vítima, ele pega o dinheiro e vai dar de escondidas. Não, ele tem que reclamar. É um direito à educação e direito constitucional. E ninguém tem que cobrar nada. Agora, deve a direção da escola fixar o número de vagas, horário de entrada e qual é o horário que vão receber esta para fazer a inscrição e documentação. Fora disso, aproveitam-se dessa burocracia para roubar dinheiro, para furtar dinheiro. As famílias também são coniventes porque são outras corruptas. Bom, ponha só o número da IGAI, não é do IGAI, é da IGAI. Põe o número 119, denúncia. Se alguém... Vamos dar já uma repreensão ao comportamento dos professores que estão... Atenção, os professores estão a cobrar para matricular. Estão a cobrar. Olha, achei o número. Se ele cobrar, registra o senhor, promete dar dinheiro, mas leva lá a IGAI. Temos, como disse aqui o professor, pôr atrás das grades estes maus cidadãos. Professor, ou tem lugar e coloca à disposição dos candidatos, ou não tem e não dá lugar a ninguém. 500 mil kwanzas. Escola pública. Mário, há um elemento importante. Já vamos a isso. Vamos repreender o comportamento dos professores que estão a burlar o cidadão. Vamos embora, vai! E pôr esses atrás das grades. No processo da seleção dos nossos miúdos, que tenham que entrar de acordo com os requisitos estabelecidos, tal como dizia o Dr. Kanga, tem que se fazer constar a comissão dos pais. Os pais têm que saber quais são os requisitos e os pais também têm que estar ali onde se selecionam os alunos que, na verdade, têm esses requisitos todos. O Ministério da Educação tem que trabalhar desta maneira, para ir diminuindo ou mitigar essa situação. Agora, se os pais entrarem nos tais subornos e, enfim, e depois ali veremos o que é que faríamos. Sim, mas é importante isso porque o professor passa a sensação de que ele está a fazer favor. Não está a fazer favor a ninguém. Ele é um funcionário e deve, de facto, cumprir os procedimentos. Você que é pai, você que é mãe, não admita que um professor viole um direito consagrado na Constituição, que é o direito à educação. Isso é um ato ilegal. As famílias angolanas não devem compactuar com a corrupção. O pai que tira o dinheiro, dá para a escola, é um outro corrupto. Muito bem. É um assunto nós nos vitimizamos, não é? Exatamente. É um assunto que não se esgota. Meus senhores, ainda regressam depois do intervalo. Muito obrigado a ambos. Doutor Alcântara, este lado forense espetacular, valeu. E o Nkanga, os subsídios são extremamente importantes. Nós temos de parar de uma vez com este comportamento que é vergonhoso de alguns funcionários públicos. Bom, a senhora Natália Mutango, na província do Cuando-Cubango, deu à luz à pequena Berenice. Agora, no início do mês, estou a falar do dia 2, né? Agora, no início do mês, ela estava internada na sala número 1 da maternidade do Hospital Provincial do Cuando-Cubango. E recebe uma senhora que estava ao lado da cama dela e fez uma amizade com esta senhora. Só que esta amizade saiu caríssima à mãe da Berenice. A senhora que mora no bairro 4 de Abril cometeu uma grande asneirada. Vai acompanhar essa história que eu já regresso. Mas vamos à história. Roda, Regi. Manhã de sábado, 2 de setembro de 2023, cidade de Manongue. Os moradores do bairro 4 de Abril viveram um ambiente jamais imaginado. O drama envolve o rapto de uma bebê de apenas um mês, cuja autora do roubo é esta jovem de 30 anos de idade e mãe de uma filha de 11 anos. A história terá começado no serviço de maternidade do Hospital Geral do Cuando-Cubango, onde a vítima e a acusada, depois de partilharem a mesma sala de internamento número 1, nasceu uma relação amigável. Infelizmente, o que Natália Mutango, mãe da bebê, não sabia o que a amiga arquitetava para separá-la da filha. A mãe da bebê foi transferida para a sala número 2, ao passo que a acusada continuou na sala número 1.
separadas de salas, mas unidas pela amizade. Como ela vinha, eu primeiro vinha, me encontrou que estava a dormir com a criança estava a dormir, me perguntou que está a dormir, falei sim, depois ela voltou, veio mais de novo, encontrou que já estava ali de mamãe, estava a chorar. Sempre me perguntou que está a chorar, falei sim, que a mãe? Falei, a mãe está fora. Falei, então se está chorando, ainda lhe traz para mim lhe pegar. Recebeu, sentou aqui na cadeira. Depois me fala que a tua mãe, como está fora, ela como está a chorar, deixa eu já levar na avó para ele consolar. Uma situação que agitou o corpo clínico do hospital, que não deu por esperar e começou pela busca da bebê. Houve uma diligência e envolvimento por parte da equipa médica, enfermeiros, diretora clínica, diretor de enfermagem, e ao mesmo tempo o diretor administrativo. Coincidência ou não, 24 horas depois do sucedido, um dos parentes de Natália, que procurava pelo paradeiro da recém-nascida numa das ruas do bairro 4 de Abril, onde morava a acusada, ouviu uma conversa por acaso entre duas jovens que dava conta do aparecimento misterioso de um bebê que não parava de chorar durante a noite, numa das residências, como conta o pai da pequena. O bocado já que ele ouviu lá, foi lá, que, mano, me fala lá as coisas que estão a falar. Também estamos a procurar nossa bebê. Disse, vamos te falar em casa, mas você não pode nos falar no dia que ele, sim, nos mostrar. Yeah. Elas lhe falam que em casa é aquele. Yeah. Ele não foi lá também sozinho. Nos ligou nós que estamos, porque nós todos já estamos aqui, à espera só se que nos dá resposta. Foram lá, disse, queremos entrar nessa casa aí. Tem um bebê que está a chorar aí toda noite. Nós também estamos a procurar bebê. Uma prática condenável para quem é mãe e mulher. O marido estava gestante, vai roubar o bebê de uma doente, está no hospital, na operação dói. Isso é um crime. Isso não se faz. Bebê para nascer, não é para roubar. Está a sujar as mulheres. Porque uma mulher, quando você não nasce, você não pode roubar criança alheia. Porque cesariano dói cesariane. O parto também dói. Este é o primeiro caso desta natureza a acontecer no Hospital Geral do Cuando Cubango. A pequena Brenice foi devolvida à mãe e com apetite de mamar, depois desta ter sido privada do seu alimento durante mais de 24 horas. Quanto à acusada, já está a contas com a justiça. A pequena Brenice, no colo da mãe, regressou ao ponto de partida e está agora protegida pela mãe. O golpe da barriga, mulheres que andam a tentar prender os maridos a partir da barriga. Fingiu que estava grávida, depois encontrou dificuldades para apresentar uma bebê. Nós vamos abordar este assunto depois do intervalo. Depois do intervalo também nós vamos falar-lhe de uma situação inusitada. Um jovem nega-se a pagar bebida a duas mulheres, é espancado por elas por causa de uma cerveja. Isso é de doidos mesmo. Volte conosco depois do intervalo, até já. Inovação, segurança e compromisso. Para alguns, essas palavras podem parecer soltas, mas para nós são referência para cuidarmos de si. A nossa clínica oferece diversos serviços. Na especialidade de cirurgias, especialidade pediátricas e especialidade médicas. Por isso, queremos estar sempre ao seu lado, comemorando as suas conquistas e ajudar na busca de vitórias. Uma clínica referência, com mais de 20 salas, todas equipadas e modernas. Laboratórios. Um ponto de atendimento para adultos e crianças, além do serviço de internamento, cuidados intensivos, serviços que estão ligados e que trazem conforto e segurança. Os nossos profissionais carregam no peito a vocação em cuidar de todos os angolanos. Estamos no Alvalade. Contacto 226-698-446. Somos excelência. Somos Clínicas Girassol. Minha filha, o que é que achaste deste vestido? Muito top, 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 mãe.
Será que eu devia levar este ou este? Agora ficou difícil de escolher. E que os dois são tão fofos. Será que eu devia levar os dois? Nem mais, leva os dois. Mãe, vais ficar tão linda. E da próxima vez eu também tenho que ir, mãe. Por favor, te amo. Podes manter-te ligado aos teus, atualizar as tuas redes sociais e assistir os teus vídeos favoritos com os planos Afrinet. Africell, a melhor rede, ao melhor preço. Alô, Luanda. Alô, Sekele. Estamos de volta. Grande show. Aplausos da Saudade. Dia 17 de setembro, a partir das 14 horas, no Espaço Aplausos, para assinalar o 7º aniversário do projeto e o Dia do Herói Nacional. Venha provar o nosso muzongué e dançar da boa música angolana ao vivo, com Socorro, com Lixia, Dengas do Cota Duro, Vozes do Namba, Peça Teixeira, Fly, Baló Januário e Justino Andanga. Dia 17 de setembro, às 14 horas, todos os caminhos vão dar ao Espaço Aplausos na cidade do Sekele. Faça já a sua reserva através dos números 943 62 02 09 992 01 52 27 ou 222 79 01 83. Espaço Aplausos. Mais cultura, mais cidadania. Participe na primeira emissão de obrigações da Sonangol. Pela primeira vez, a Petrolífera Nacional realiza uma oferta pública de subscrição de obrigações, com um prazo de 5 anos e um rendimento de 17,5% ao ano. Para subscrever, basta um investimento mínimo de 100 mil kwanzas. Consulte o seu agente de intermediação entre 28 de agosto e 12 de setembro para mais informações. Esta informação não dispensa a consulta do prospecto e do anúncio de lançamento, disponíveis em www.sonangol.co.au e em www.cmc.au. Invista na energia transformadora de Angola. Invista na Sonangol. Sonangol. Produzir para transformar. Taxa anual nominal bruta sujeita ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor. Tá fixe, tá fácil. Com Tá Fácil pode carregar os pacotes Minimax por 7 dias. Uma semana inteira de muita televisão. Tá Fácil Mini 7 dias por apenas 1.120 kwanzas. Tá Fácil Max 7 dias por apenas 2.260 kwanzas. Carrega o Tá Fácil 7 dias nas lojas Zap ou agentes autorizados com recarga eletrônica. Carregar a Zap está fácil. Para mais informações, liga 935 555 500. Trabalhe sempre com proteção. A HSA oferece os melhores equipamentos de proteção individual e coletiva. Capacetes, botas, máscaras, luvas, produtos de qualidade com certificação internacional. Consulte os nossos especialistas. Muito bem, seja bem-vindo à segunda e última parte da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Primeiro dia da semana útil de trabalho, não é? Dia 4, já estamos no mês 9, mês de setembro. Olha, a senhora Rosa Garcia Bamba, de 45 anos de idade, foi alvejada em sua própria residência, no bairro São Pedro da Barra, município de Luanda. No dia 30 de agosto de 2023, acabou por perder a vida, mas como resultado dos ferimentos. Atenção, há um dado estranho, essa história vamos contar amanhã, mas há um dado estranho. Os indivíduos que se colocaram no interior da sua residência, depois de arrombarem o portão e a porta, disseram declaradamente na presença dos familiares que eles foram enviados para matar a senhora. Isso é um detalhe a reter. É um detalhe. Vamos contar essa história amanhã. Não perca a edição de amanhã do Ecos e Factos. Antes de irmos para o intervalo, contávamos-lhe a história de uma bebê que foi raptada, tirada dos braços da mãe, a pequena Berenice, um mês, mas que já está outra vez segura nos braços da mãe. Sabe porquê? Porque a acusada tentou dar o golpe da barriga ao esposo. Mentiu que estava grávida e quando lhe cobraram o resultado da gravidez, ela põe-se no interior da maternidade do Hospital Provincial do Cuando Cubango
e tira de lá a bebê. Vamos recordar um bocadinho só, um bocadinho a história. Já regresso, roda um bocadinho a história. Vamos lá. Bom, nós vamos ter... Aí está. Manhã de sábado, 2 de setembro de 2023, cidade de Manongue. Os moradores do bairro 4 de Abril viveram um ambiente jamais imaginado. O drama envolve o rapto de uma bebê de apenas um mês, cuja autora do roubo é esta jovem de 30 anos de idade e mãe de uma filha de 11 anos. A história terá começado no serviço de maternidade do Hospital Geral do Cuando Cubango, onde a vítima e a acusada, depois de partilharem a mesma sala de internamento número 1, nasceu uma relação amigável. Muito bem. A senhora que você vê nas imagens é a Natália Mutango, a mãe da pequena Berenice. Eu chamo para abordarmos este assunto o Dr. Kingongo Avita. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde,